Desde o princípio tivemos a organização da sociedade com diversas concentrações do poder na mão dos mais variados países e governantes, formando grandes impérios, reinos, cidades e ligas que marcaram a história da humanidade. Grécia, Roma, Macedônia, Europa colonialista, Estados Unidos e União Soviética são alguns exemplos de nações que ultrapassaram o sarrafo de simples civilizações e se tornaram controladores do continente, do mundo. Contudo, junto com esse enorme poder concentrado, vieram os entraves, os quais muitas vezes deixaram de ser apenas uma pequena desavença de interesses, mas tomaram uma proporção de guerras mundiais e devastosos conflitos continentais. Quando no século XXI pensamos o termo conflito, é impossível não associarmos ao período de entraves políticos e econômicos mais acentuados nos últimos tempos. Isso mesmo, a Guerra Fria. Entrave ideológico, social, político, olímpico, armamentista, espacial, estrutural, mas sobretudo econômico. E é isso. Vivemos a realidade no Ocidente de destaque ao comércio, às trocas, à propaganda, ao mundo material, enfim, nada comparável com o que muitos países infelizmente passam no globo terrestre, que é o cenário de guerra, que traz mazelas como fome e morte ao povo e para praticamente o país enquanto o conflito não se acaba, aterrorizando toda a população. Nesse sentido, nosso grupo propõe uma análise a alguns conflitos marcantes na história da humanidade e como eles ainda podem de certa forma influenciar o dia a dia das pessoas na atualidade. Então, deliciem-se com o nosso documentário Conflitos Regionais no Minecraft. Uma produção Bonde do Nerão. O conflito na região do Sudão abarca toda a complexidade das guerras, associa múltiplas causas e diversas variáveis. O genocídio Darfur acrescenta como uma dessas variáveis a oposição entre islâmicos de etnias árabes e islâmicos de outras etnias locais. Como combustível para tal, observa-se motivações nacionalistas, religiosas, étnicas, políticas, econômicas, interesses em comercialização ilegal de mercadorias e, mediante a isso, o narcotráfico, além dos desíveis regionais em termos de desenvolvimento social e na atuação do governo do Sudão. Além de prejuízo econômico, sofrimento, morte e supressão, como consequência, passou-se a justificar as mortes, escravização, estupro, conforme o pertencimento a determinados grupos. A utilização do conflito como tática de contra-insurgência, além de servir como desculpa para o influxo de armas e a deliciosidade, o que facilita o tráfico de armas para o restante do mundo e para principalmente o restante da África. Também temos, ainda na região do Sudão, mais recentemente, em 2011, a independência do Sudão do Sul de maioria cristã, que se separou da região norte, que tem origem árabe, portanto é muçulmana, e mais uma vez aí vemos um conflito regional por motivos religiosos. Outro evento que viria a marcar grandemente os séculos XIX e XX, que influenciaria outros eventos, influenciando nossas vidas até hoje nos tempos modernos, é a partilha da África. Com os adventos da Revolução Industrial e a industrialização de vários países e potências europeias, com destaque para a Grande Inglaterra, a Bélgica e os Países Baixos, a Holanda, esses aí viriam necessitar do que hoje são chamados na história de 3 M's: mão de obra barata, mercado consumidor e matéria-prima. Para alcançá-los, então, é realizada uma grande conferência para realizar a divisão dos continentes da África e do leste asiático, com o intuito da expansão desses países. Eles são divididos, então, em áreas de influência desses países europeus. O que acontece é que essas áreas de influência não levavam em consideração nenhum dos conflitos regionais e tribais que aconteciam nas regiões, colocando assim povoados inimigos nas mesmas zonas de influência, que viria a causar disputas que permeiam até atualmente, como veremos a seguir. Agora eu vou dizer a respeito das consequências, tanto da época quanto as modernas, que geraram a respeito da partilha da África. Bom, a principal e mais conhecida consequência que nós temos atualmente foi que a partilha da África foi um dos principais motivos para o início da Primeira Guerra, devido ao fato de que países que já tinham se desenvolvido desejavam novas colônias e assim partiram para a África. E esses países foram, como por exemplo, a Inglaterra, a França, a Bélgica
eles foram colonizar esses países e logo em seguida os países que se desenvolveram tardiamente foram para colonizar, porém pegando terras que não eram tão boas assim quanto as dos países já desenvolvidos que já começaram esse processo de colonização. Com isso acabou gerando uma revolta desses países e isso ocasionou um dos principais motivos para o início da Primeira Guerra, que durou de 1914 a 1918. Outra consequência que nós podemos citar é que, antes da partilha da África, os reinos africanos estavam dentro de fronteiras naturais que eram definidas de acordo com os grupos étnicos que compunham esses reinos. Então, os estados africanos foram traçados por fronteiras artificiais, segundo a vontade do colonizador europeu. Desse modo, etnias inimigas tiveram que conviver dentro do mesmo território, causando sangrentas guerras civis, por questões religiosas, étnicas e por aí vai. Bom, atualmente nós temos alguma consequência. O continente africano é o mais pobre do mundo e ainda há uma forte pressão sobre as riquezas naturais da África por conta dessa partilha da... Os campos de concentração nazistas surgiram inicialmente em 1933 para abrigar comunistas e tardiamente transformaram-se literalmente em fábricas de morte para o extermínio de judeus durante a guerra. Os campos de concentração nazistas são os locais que melhor simbolizam os horrores do Holocausto. Foram usados como uma forma de criar uma hegemonia de raça, focando e exterminando toda e qualquer minoria como negros, judeus e homossexuais. E foi nesses campos de concentração que o nazismo e seu plano maquiavélico colocou em prática aí o extermínio de milhões de judeus. Após analisarmos esses 3 conflitos regionais, são eles a questão do Sudão, a partilha da África e suas consequências, e as atrocidades cometidas pelos regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Podemos concluir que é válido conhecer as motivações desses entraves para assim evitá-los e compreender melhor a nossa história.